Olá, eu sou a Rafaela Braga. Olá, eu sou o Luiz Araújo, nós somos integrantes do coletivo Pedal Sonoro. Esta aqui é mais uma atividade da campanha nacional Mobilidade Sustentável nas Eleições, em que o Pedal Sonoro é a organização responsável pela campanha aqui na cidade de Niterói. A ideia, né, desse bate-papo, dessa entrevista, é conhecer um pouco da visão das candidaturas ao Executivo sobre a mobilidade urbana e debater as propostas dos programas do governo, sempre na perspectiva, é claro, da mobilidade sustentável. Hoje conversamos com o candidato Axel Grael, do PDT. Tudo bem, Axel? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre mobilidade na cidade de Niterói e também sobre ciclovias, né, sobre a mobilidade ativa. Então, que seja aí uma conversa muito proveitosa para todos nós. Axel, antes de iniciarmos nossa entrevista, eu peço que você se apresente, fale um pouco sobre sua candidatura e fique à vontade. Obrigado, Rafaela. Eu sou Axel Grael, sou candidato a prefeito de Niterói pela coligação Unidos por Niterói. Eu tenho uma trajetória na cidade de Niterói, comecei como ambientalista aqui, finalzinho da década de 70, com bandeiras, né, de defesa da Baía de Guanabara, defesa das lagoas de Piratininga e Itaipu, e já naquela época tínhamos a proposta de criação de ciclovias em Niterói. Na época tínhamos muita dificuldade, porque havia pouca repercussão, né, nos temas ambientais. Foi uma época de muita dificuldade assim, de fazer com que esses debates chegassem à grande imprensa, mas ainda assim conseguimos praticamente formar uma geração de militantes ambientalistas na cidade, e agora, a partir de 2012, como vice-prefeito do prefeito Rodrigo Neves, eu assumi a coordenação e a responsabilidade sobre várias políticas públicas, dentre elas o programa Niterói de bicicleta, né, que eu concebi e que a gente veio implantando ao longo desse período. Nós temos avançado bastante, né? Niterói hoje já tem cerca de 40 quilômetros de ciclovias, né? Já temos um bicicletário na Praça Araribóia, que é considerado, né, uma iniciativa de sucesso, e acabamos de concluir o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, que estabelece várias diretrizes, né, para a mobilidade na cidade, sempre na perspectiva da sustentabilidade, mas também hierarquizando as principais ações que serão adotadas nos próximos anos. Então, Niterói já avançou também com um programa de mobilidade através do transporte coletivo, que é a Transoceânica, uma iniciativa que hoje já atende, né, a população da região oceânica de Niterói e beneficia a cidade como um todo. Então, Niterói vem avançando bastante aí em todos esses temas. Perfeito, Axel. Agora é a hora de você fazer uma avaliação, né, um diagnóstico de como a mobilidade está hoje em Niterói. Então, eu vou pedir para você fazer esse diagnóstico, levando-se em conta as diversas regiões da cidade, não apenas aqui, né, o centro e a zona sul, e também na perspectiva dos pedestres, dos ciclistas e de usuários do transporte público. Então, eu vou pedir para você fazer esse diagnóstico. Você tem até 5 minutos para poder explicar aí para o pessoal como você enxerga a mobilidade hoje na cidade. A mobilidade é sempre um desafio nas cidades. As cidades não foram planejadas e dimensionadas, né, para a demanda, né, do automóvel, que passou a ser um grande fator de sobrecarga
né, no sistema viário das cidades, principalmente das cidades mais antigas. Niterói é uma das cidades mais antigas e hoje, até em função das suas características sociais, nós temos um dos maiores índices de motorização no país. São cerca de 300 mil veículos, né, para 500 mil habitantes, e há que se considerar também que Niterói sofre a pressão de um contingente, né, de pessoas e de veículos que vêm da região metropolitana, principalmente do leste metropolitano. Então, a cidade ela é uma rota de passagem para quem vem de Itaboraí, de São Gonçalo, de Maricá, em direção à ponte, por exemplo, para ir para a capital, o que também, né, nos estabelece algumas pressões a mais. Niterói, apesar de já ter tido alguns planos de mobilidade, nós tivemos o plano, o PDTT, o Plano de Desenvolvimento do Transporte e Trânsito, tivemos o Plano Diretor de Transporte e Trânsito, tivemos vários planos, o Plano Lerner, e esses planos eles foram se sucedendo, mas muito pouco deles, né, foi implantado. A partir de 2013, na gestão do prefeito Rodrigo Neves, nós começamos a tirar do papel alguns investimentos importantes, né, que foram mudando o cenário da mobilidade. Então, veio, por exemplo, o túnel Charitas-Cafubá, que ligou a região oceânica até o restante da cidade, né? Antes você tinha uma dificuldade muito grande de deslocamento, tendo que contornar todo o Morro da Viração para você chegar até as praias da Bahia, e a partir do túnel você aproximou muito. Mas o túnel não foi só uma obra viária, o túnel foi uma solução de mobilidade, porque ele veio junto com a Transoceânica, né, que é um sistema, não é um BRT, é um BHLS, né, que conecta os bairros da região oceânica através de uma pista exclusiva, né, trazendo esses passageiros até Charitas, e os mesmos equipamentos, né, o próprio ônibus que chega até Charitas, ele se desloca até o centro da cidade. Então, isso melhorou muito, né, as condições de mobilidade, mas ainda há uma segunda etapa da Transoceânica a ser implantada, que vai melhorar ainda mais, né, com a aquisição de novos ônibus, inclusive é a nossa intenção que sejam ônibus elétricos. Na agenda da bicicleta, a cidade tinha em 2012, no final de 2012, foram implantadas algumas primeiras iniciativas de ciclofaixas, de ciclofaixas, mas a partir de 2013 nós tivemos uma ação mais estruturada. A primeira coisa que se fez foi um plano diretor, né, de cicloviário para Niterói, e nós passamos a implantar gradativamente, né, o sistema de ciclovias na cidade. Hoje, temos 40 quilômetros de ciclovias, né, são 45 quilômetros de ciclovias, sendo que a principal eixo cicloviário é esse que liga, né, a Avenida Roberto Silveira, a Marquês do Paraná, Amaral Peixoto, até o bicicletário do centro da cidade, e estamos licitando, né, mais 60 quilômetros de ciclovias para a região oceânica, e já temos projetados mais 25 quilômetros de ciclovias para a região norte da cidade. Plano de mobilidade. Vamos retomar essa questão. Apesar da importância de um plano de mobilidade urbana para a cidade e do prazo inicial fixado pelo governo federal para 2015, até hoje Niterói não possui este plano. Ele segue em elaboração desde 2016. Mas até o momento não houve efetiva participação social, através de audiências públicas, por exemplo. Você pretende concluir o plano de mobilidade? Quando? Na sua gestão, a sociedade vai poder participar deste processo? De que maneira?
O plano de mobilidade urbana sustentável está concluído, né, e será colocado em votação, será exposto, né, ao debate público, né, como nós temos feito em todos os nossos projetos. Nunca se teve tantas audiências públicas, tantas oportunidades de participação como nesse ciclo da gestão do prefeito Rodrigo. Para cada uma das ações, para cada uma das nossas iniciativas, foram dezenas de audiências públicas, né? No caso da Transoceânica, eu mesmo devo ter participado de umas 15 audiências públicas ou mais, fora as reuniões assim, nos bairros, mobilizadas por associação de moradores. O plano diretor, né, teve também uma grande quantidade de audiências públicas. Todos os planos têm passado por esse processo de escuta. E todos os conselhos, né, os conselhos municipais, né, eles estão funcionando, todos esses projetos são apresentados também, né, para avaliação. E então o plano está pronto e ele será apresentado à Câmara de Vereadores e passará, né, pelos processos tanto de escuta e de planejamento anteriores à votação na Câmara, como também os próprios processos de mobilização que a própria Câmara faz no processo de decisão parlamentar. Então, já houve, né, uma série de consultas, né, com relação ao plano de mobilidade urbana sustentável, mas nós vamos continuar fazendo esse trabalho de escuta, buscando uma maior participação da população. Perfeito, Axel. Muito obrigado. A gente segue, então, aqui com as nossas questões, né? Lembrando que essas são questões comuns que a gente perguntou aí aos outros e às outras candidatas. Essa questão é muito importante aqui para o Pedal Sonoro e a gente já teve a oportunidade de discuti-la em outras oportunidades. A Nititrans, né, Niterói Transporte e Trânsito, que é a empresa responsável por todo o ordenamento, né, viário da cidade, ela figura no topo do ranking de denúncias, né, daquele aplicativo Colab, né, em que a prefeitura estabeleceu esse convênio, e muitas dessas denúncias são relacionadas à fiscalização de trânsito. A gente sabe também que hoje a empresa possui pouco mais de 30 agentes de trânsito, né, quando, de acordo com o próprio Denatran e a frota de veículos motorizados da cidade de mais de 250 mil, a empresa deveria ter um número próximo aí de 200 agentes. Em 2019, a Câmara de Vereadores aprovou a realização de um concurso público, né, para o preenchimento dessas vagas, mas até o momento esse concurso não foi realizado e a empresa segue aí com esse déficit, né, de funcionários. Quais são os seus planos para a Nititrans? E eu queria saber também, a gente pergunta se você pretende, de certa maneira, reestruturar, né, a fiscalização do trânsito na cidade, uma vez que essa é uma crítica aí constante com relação à empresa e um problema que quem caminha e pedala na cidade enfrenta no dia a dia. Bem, o programa, o concurso público, né, para a Nititrans já avançou muito, né? Nós estamos aí com o processo praticamente pronto e, com certeza, é uma dos concursos, né, que serão realizados aí na próxima gestão. A Nititrans tem uma presença bastante grande nas ruas da cidade, né, mas nós ainda não temos essa presença com servidores, né, concursados, né, são poucos os que estão concursados, e nós vamos corrigir isso na próxima gestão. A Nititrans, ela tem uma tradição institucional, né, muito mais de operação de trânsito, né, e é importante que haja, né, que isso seja feito, mas nós vamos dar um caráter um pouco mais de planejamento, né, para a Nititrans e vamos fazer com que haja um conteúdo, né, mais de mobilidade sustentável, né, nos conceitos da Nititrans. Um avanço importante que nós também vamos fazer com que seja incorporado, né, de uma forma mais
presente, né, no cotidiano da gestão do trânsito foram os investimentos que fizemos em tecnologia. A cidade hoje tem um centro de controle operacional que controla toda a sinalização semafórica da cidade, né, e ela tem um potencial, né, de subsidiar o planejamento, né, do trânsito de uma forma até bem mais ativa do que se pratica hoje. Então, nesse concurso público para a Nittrans, nós contrataríamos também, quer dizer, engenheiros de trânsito e profissionais, né, que possam aproveitar melhor ainda, né, esse instrumento que nós temos, que é o CCO da mobilidade de Niterói. Garantir um corpo técnico, né? É necessário. Esse foi um grande problema na Prefeitura de Niterói, que ficou décadas, né, sem fazer concursos públicos, né? Na gestão do Rodrigo, nós fizemos concursos públicos para a área da educação, para a área do meio ambiente, que nunca tinha tido público, você não tinha profissionais de carreira. Fizemos para a controladoria, né, geral do município, fizemos concursos para a procuradoria, enfim, várias áreas, né, tiveram concursos públicos. A gente precisa avançar na estruturação, né, das carreiras na cidade de Niterói. De acordo com os dados do estudo do Plano de Mobilidade, 41% da população da cidade utiliza transporte público. Quais são as propostas para a melhoria do sistema rodoviário, que é o mais utilizado pelos niteroenses? O primeiro, uma medida importante foi adotada agora recentemente, que foi a integração, né, da passagem do ônibus com a passagem das barcas, que é uma forma de reduzir o custo do transporte para o usuário e um estímulo para que ele use o transporte coletivo, né, no seu deslocamento até as estações hidroviárias, né, tanto de Jurujuba como da Praça Araribóia. Essa solução foi implantada, né, e logo depois veio esse momento da Covid, mas, com certeza, quando a gente voltar, né, a um cotidiano mais normal, né, e sem tanta interferência, né, dessa pandemia, a gente vai poder perceber melhor, né, os resultados, né, dessa medida. Uma outra questão importante é que a própria Transoceânica ela já redesenhou um pouco as linhas de ônibus, e com a segunda etapa, né, nós vamos poder concretizar melhor, né, todas as medidas que são necessárias para que você dê mais funcionalidade ainda para a Transoceânica. Uma questão importante, né, a gente vem trabalhando, era até uma iniciativa sob a minha coordenação, os estudos para a implantação de um VLT em Niterói. O VLT que está previsto, né, para a cidade, ele é um VLT o que a gente tem planejado é um equipamento parecido com o equipamento do Rio de Janeiro, né, o material rodante. Nós temos feito o planejamento para que ele ligue, né, Charitas até o terminal rodoviário, né, do centro da cidade, no terminal João Goulart, e dali, né, ele vai ligar, né, até o Barreto. E esse VLT ele vai demandar, né, um redesenho também das linhas de ônibus, né? Então, é um planejamento bem mais amplo, né, bem mais complexo, e não é um investimento para curto prazo, mas será, talvez, a medida mais estruturante da mobilidade na cidade. Muito bem, Axel. Em Niterói, a caminhada responde por quase 30% dos deslocamentos, superando as viagens realizadas por automóveis. O que os pedestres podem esperar da administração do Axel Grael? Bem, a opção pedonal tem sido uma alternativa e uma prioridade, né, nos nossos projetos urbanos. Por exemplo, a obra que foi feita agora recentemente na Marquês do Paraná, né, já implantou, né,
quer dizer, uma solução, né, de calçadas, né, para pedestres muito mais atraente, muito mais agradável. Né, e a própria sinalização vertical, ela estimula, né, o pedestre, né, no caso ali na conexão entre Icaraí e o centro da cidade. Na Paulo Alves, né, nós vamos fazer a mesma coisa, com o mesmo tipo de detalhe, né, e de soluções que dão mais conforto, né, para o pedestre. Agora está em licitação um grande projeto de reforma das calçadas no centro de Niterói. Essa reforma, ela tem como também objetivo, né, você estimular ainda mais, né, o uso pedonal das ruas do centro, como uma forma também de incentivar o comércio de rua, né, no centro, que é uma forma de você gerar, de você manter, né, os empregos que já existem, né, e recuperar empregos ali que se perderam aí nesses últimos tempos. Então, acho que a alternativa, né, para o pedestre tem sido uma das grandes prioridades nos nossos projetos urbanos. Perfeito, Axel. Agora vamos tratar daquela questão tão esperada aí que você já adiantou na sua fala inicial, que é a questão da bicicleta, né? Que é muito cara aqui, é muito importante para o pedal sonoro e para tantas outras pessoas da cidade. Diversas cidades ao redor do mundo, né, elas estão investindo na promoção da bicicleta, não apenas como lazer, mas sobretudo como meio de transporte. Vale também ressaltar que esses investimentos eles aumentaram bastante nesse período, né, de pandemia. A gente tem noticiado isso, compartilhado publicações desse tipo. A cidade de Niterói tem uma malha viária saturada. No entanto, a cidade possui distâncias relativamente curtas e uma geografia plana em boa parte do seu território. Quais são suas propostas concretas, né, para incentivar a utilização da bicicleta na cidade, para que ela possa sair desse patamar que ela se encontra hoje em dia e alcançar aí um número muito maior de pessoas? Nós temos um plano diretor cicloviário, né, que foi elaborado logo no começo da gestão do prefeito Rodrigo, que já gerou um primeiro planejamento para a cidade como um todo, né, buscando, inclusive, soluções com nível de detalhe quase que esquina por esquina, e estabelecer algumas linhas de prioridade. A gente veio implantando as medidas que foram elencadas nesse plano, e agora, né, temos com os investimentos, né, com a licitação que deve se concluir na semana que vem para a implantação da malha cicloviária da região oceânica, a gente já vai ter, né, vamos ultrapassar 100 quilômetros de ciclovias em Niterói. Acho que é importante perceber que há um processo de transição, né? Há uma mudança acontecendo muito rapidamente, as pessoas talvez não estejam percebendo. Mas, com a pandemia, né, o uso de ferramentas como essa que nós estamos usando aqui, elas estão estimulando, né, os sistemas de home office, os sistemas, né, do teletrabalho, e há, inclusive, uma tendência, né, de que a cidade desloque muitas das suas atividades do centro da cidade para os bairros, né? E a atividade nos bairros, ela vai estimular, né, muito o transporte assim, mais local, de curta distância, o que é mais uma oportunidade para a gente aumentar, né, a demanda e o uso das bicicletas, né, em Niterói. Então, a prefeitura, no seu planejamento, né, já está incorporando essa realidade e algumas mudanças importantes estão sendo feitas, né, para que a gente, inclusive, priorize, né, alguns investimentos, né, que estavam até no nosso cronograma um pouco mais para frente, para que a gente promova esse uso da bicicleta dentro dos bairros. Então, a cidade vem avançando muito nessa agenda. A cidade não fica pronta nunca, né, Luiz? A gente, por mais que trabalhe, por mais que a gente invista, há sempre muito mais por se fazer, mas nós vamos chegar lá. Niterói vai ser uma cidade cada vez mais ciclável.
Agora, Axel, sobre o VLT, o seu programa menciona a possibilidade do sistema em Niterói. Esse modal tem um custo elevadíssimo e as obras geram grande impacto na cidade. De acordo com especialistas, o VLT sequer é considerado transporte de massa ou de alta capacidade. Por que apostar neste modelo? Qual seria o traçado do VLT? O VLT, ele pressupõe uma parceria público-privada. E, para isso, né, a gente tem que ter, né, uma situação, né, uma capacidade de investimento, né, no país, né, que virá no momento que a gente tiver uma retomada da economia. Então, e também, quer dizer, o nível de planejamento que nós já fizemos um pré-estudo de viabilidade, já fizemos um estudo de viabilidade e estamos agora avançando aí para a modelagem, né, desse sistema. Então, a gente ainda tem umas etapas de planejamento, então eu acredito que esse seja um projeto que pode estar mais maduro, né, mais lá para o final da próxima gestão, né, então mais lá para 2023, 2024. Muito bem, Axel. Agora vamos falar de acessibilidade e inclusão. Você tem propostas concretas para a mobilidade de pessoas com deficiência, a fim de facilitar o deslocamento dessas pessoas pela cidade? Sim, nós temos uma política de acessibilidade em Niterói, foi aprovada uma legislação específica sobre isso, né, e todo o trabalho de planejamento da cidade tem assim como eixo principal o programa Niterói que Queremos, que foi desenhado lá em 2013, projetando o cenário de Niterói para 2033. E ali, né, se coloca a prioridade, né, para a questão da acessibilidade, né, em Niterói. Então, eu já me referi aqui aos projetos, né, que serão implantados, por exemplo, de toda a requalificação, né, a revisão de todo o calçamento, né, todas as calçadas do centro de Niterói. Ali, então, várias mudanças, né, para melhorar a acessibilidade serão feitas. Todas as obras, né, novas obras da prefeitura têm um componente muito mais sólido em termos de soluções de acessibilidade, e também o próprio licenciamento, né, de novos projetos de urbanização de prédios, né, de construção de edificações. Eles hoje já são muito mais rigorosos na exigência de acessibilidade. Nós temos uma legislação própria, temos todo um cuidado, né, nesse sentido, e agora estamos trabalhando, né, com os próprios conceitos que estão no plano de mobilidade, né, para que a gente incorpore, né, cada vez mais o conforto para o deslocamento de cadeirantes e outros usuários especiais aí das vias públicas. Perfeito, Axel. Agora, mais uma questão aqui que é muito cara aqui para a gente, né? Muito importante para a gente do pedal sonoro. Redução de velocidade das vias, né? Diminuição da oferta de vaga de estacionamento nas ruas e nos espaços públicos e fiscalização eletrônica, seja ela de velocidade, de avanço de sinal. Estas são medidas importantes, né, para aumentar a segurança no trânsito e também que elas indiretamente ou mesmo diretamente elas acabam promovendo a mobilidade a pé, a mobilidade por bicicleta, a mobilidade ativa. No entanto, apesar dessas medidas terem amparo legais, né, serem previstas em lei, muitos gestores municipais têm receio, né, em adotá-las por considerá-las medidas ou ações impopulares. Eu queria saber se você concorda e defende essas medidas, né? Redução de velocidade, diminuição de vaga de estacionamento, fiscalização eletrônica, e se na sua gestão, né, caso você seja eleito aí prefeito de Niterói, se você pretende implantá-las na cidade. Eu sou muito favorável ao ordenamento da velocidade, né, no trânsito, inclusive a implantação de zonas 30, né, zonas de um maior controle, né, principalmente dentro, no coração dos bairros, né, onde a gente
o automóvel precisa conviver melhor com outros modais e com o lazer, a recreação, com o pedestre. E isso, inclusive, esses conceitos estão no novo plano diretor, eles estão também no plano de mobilidade. E o importante é que, inclusive, uma medida que já fez com que a gente avançasse bastante foi no próprio planejamento do Centro de Controle Operacional da Mobilidade. O objetivo, né, do CCO, né, e da tecnologia que foi implantada era de você promover as chamadas ondas verdes, né? Então, evitar que no trânsito do automóvel você tem um sinal abrindo aqui, o cara acelera aqui, para na próxima esquina. Isso, além de ser muito mais poluente, né, ele é muito menos eficiente. Mas, então, com o CCO, a gente reduz, né, em alguns casos, a velocidade da via, ou quer dizer, o onda verde ele é planejado para aquela velocidade que é estabelecida para aquela via. Se você sair correndo, não adianta nada, porque você vai parar no sinal logo ali na frente. Então, a solução, ela estimula que o trânsito todo reduza a velocidade e as pessoas cheguem mais rápido no seu objetivo. Esse é um conceito que, às vezes, é difícil de explicar, mas a redução na velocidade pode até aumentar o fluxo. Então, com uma distância, com uma velocidade menor, né, você consegue compactar um pouco mais o trânsito e você passa muito mais carro do que com uma velocidade maior, que o distanciamento entre os carros é maior. Bom, com relação ao espaço para a bicicleta, nós temos conquistado espaço para as ciclovias muito em cima de vagas, né, de estacionamento. E é o que aconteceu na Amaral Peixoto, por exemplo, que a ciclovia ela veio por onde antes você tinha vagas, né? E isso acontece em várias cidades, né, que têm implantado as ciclovias. No nosso caso, nós temos feito isso de uma forma a fazer com que a bicicleta ela substitua, inclusive, né, a necessidade de você se deslocar de automóvel, né, para esses lugares mais adensados, né, como era no caso ali do centro da cidade. Nós precisamos evitar, né, que você tenha espaços públicos nas vias ocupados por longos períodos por automóveis parados, né? Então, a gente hoje tem na cidade, né, algumas alternativas, né? Tem um sistema de cobrança, né, sobre os estacionamentos e temos avançado bastante nesse sentido também, e a fiscalização atua sobre as irregularidades que são cometidas. Muito bem, Axel. A gente sabe que grande parcela da população niteroense trabalha no Rio de Janeiro, e Niterói, além disso, é cidade de passagem para outros municípios. Qual a importância do contexto metropolitano para o planejamento da mobilidade urbana? Nos esclareça também se pretende buscar o diálogo junto a prefeitos de outros municípios e como seria isso. Nós, finalmente, conseguimos, depois de um longo, tenebroso inverno, voltar, né, a ter um planejamento metropolitano do Rio de Janeiro. Nós perdemos essa capacidade no passado e isso nos custou muito caro. Mas foi feito agora o plano diretor de mobilidade, né, da região metropolitana, e que já, né, avança nesse sentido. Nós vemos, por exemplo, quando a gente fez o plano diretor cicloviário de Niterói, a gente tinha muita dificuldade assim, quando chegava nas divisas, né? Quando, por exemplo, as nossas ciclovias chegavam na divisa com São Gonçalo, era uma seta, né? Tomara que continue. E a gente tinha dificuldade de interlocução, né, com o município vizinho, né, porque eles não tinham isso entre a sua prioridade, não tinham as ciclovias, né, não tinha alguém que trabalhasse, planejasse as ciclovias lá. Então,
Agora, eu acho que com a retomada do planejamento da mobilidade na escala metropolitana, a gente deve melhorar isso. E Niterói, até pela sua própria posição, né, nós estamos no coração da região metropolitana e estamos na entrada, né, da ponte Rio-Niterói, então a gente tem uma demanda muito grande. Por mais que a gente tenha melhorado a mobilidade em Niterói, nós ainda somos muito vulneráveis, né, a acidentes, interrupções, né, de trânsito na ponte, né, ela sempre repercute muito, principalmente se isso acontecer no período da manhã. Então, o transporte é uma questão tipicamente metropolitana e é preciso que a gente resgate essa escala de olhar, né, sobre a questão da mobilidade. Perfeito, Axel. A gente encerrou aqui, né, aquelas nossas questões aqui que são comuns a todas as candidaturas, mas eu acho que dá tempo aqui de fazer uma última pergunta aqui. Embora a lei garanta a prioridade da mobilidade ativa, em Niterói a gente tem diversos cruzamentos, né, em que pedestres e ciclistas aguardam mais de 3 minutos para poder fazer a travessia. Um bom exemplo, né, é aquele semáforo ali, aquele cruzamento, aquela travessia do rio, próximo ao Rio Cricket ali, né, que inclusive consta ali naquela nova conexão da Avenida Marquês do Paraná. Eu queria te perguntar se, caso você seja eleito, se você pretende rever, né, esses tempos semafóricos, reduzindo, né, o tempo de espera aí de pedestres e ciclistas, né, uma vez que isso é determinado por lei. Nós temos hoje a ferramenta para isso, que é o CCO da mobilidade, né, que pode ordenar isso de uma forma muito melhor, e acho que um avanço importante que nós vamos ter já a partir do início da próxima gestão é um aproveitamento melhor, né, dessa possibilidade, né, de gestão, né, da temporização dos sinais, né, de forma a compartilhar melhor, né, para que você não só, quer dizer, com um olhar, né, apenas para o automóvel, você leve detrimento aí do pedestre e do ciclista. Então, acho que essas medidas estão no plano de mobilidade, estão aí no nosso radar em termos de prioridades para o próximo período, e nós vamos avançar muito, vamos resolver esse problema. Perfeito, Axel. Perfeito. Em nome do Pedal Sonoro, né, e dos parceiros aqui da campanha Mobilidade Sustentável nas Eleições, a gente agradece aqui a sua participação nessa entrevista. A gente sabe que a sua agenda aí, assim como a dos demais candidatos, está super cheia, né, em função aí do próprio contexto aí dessa campanha eleitoral em tempos de Covid. E a gente acredita que essa aqui é uma boa oportunidade para a sociedade, para os eleitores conhecerem, né, mais a fundo aí vocês e saberem um pouco mais também das suas propostas com relação à mobilidade urbana. Rafaela? Axel, fique aí à vontade para fazer suas considerações finais e agradecimentos. Bem, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês nos deram aí para poder expor, né, essas ideias e projetos para a área de mobilidade em Niterói. Eu tenho uma satisfação muito grande aí, né, de ver que todo o trabalho que a gente teve, né, um trabalho muito exaustivo ao longo desses quase 8 anos, para que a gente avançasse, né, de uma forma efetiva, né, na agenda da mobilidade, vem surtindo efeito. Eu me lembro quando a gente falava de ciclovias lá no passado, diziam que ninguém ia andar de bicicleta em Niterói, e a gente teve aí quase quintuplicou o número de usuários de bicicleta ao longo desse período, né? Hoje a gente tem um bicicletário lá na Praça Araribóia com 11 mil cadastrados, né, mostrando a potência, a força, né, e o potencial cicloviário que Niterói tem. Eu acho que todos esses planos, né, que foram feitos agora, eles supriram aí um grande passivo de planejamento que a cidade tinha, né? Nós paramos de planejar algumas décadas atrás, hoje nós recuperamos muito isso. Então, nós temos um bicicletário com 11 mil cadastrados, né, mostrando o grande potencial
né, e a vocação que Niterói tem para ser uma cidade mais ciclável, mais amiga da bicicleta, com a bicicleta dentro do cotidiano da cidade. Os projetos que nós temos agora para os próximos anos, né, incluem a construção de mais cinco bicicletários, sendo que um deles, né, com a duplicação do bicicletário Araribóia. Estamos fazendo um trabalho de ampliação, né, da rede cicloviária. Eu tenho certeza, né, que Niterói cada vez mais vai ser uma referência de sustentabilidade, e a bicicleta está no coração, esforço, e eu fico muito feliz aí em poder compartilhar isso com vocês aqui, e que a gente, no futuro, estejamos mais próximos, né, e conversando sobre esses próximos passos os próximos passos aí para Niterói. E do mais, né, só me despedir, pedindo que no dia 15, né, o voto seja no 12, para que a gente continue avançando. A cidade não pode retroceder. Viva Niterói, vamos em frente. Maneiro, legal. Muito obrigado, Axel, pela entrevista. Boa sorte aí na campanha. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Até breve. Tchau, Axel. Boa sorte. Obrigado, valeu. Obrigado, Luiz. Obrigado, Rafaela.